Shalom, shalom! Bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje o vídeo é para falar sobre as suas emoções, para falar sobre baixo autoestima. Para falar sobre esse assunto, eu preciso entender a diferença entre autoestima e autoimagem. O que precisa mudar na sua vida? A autoestima ou a autoimagem? A autoimagem é como eu me vejo e a autoestima é como eu sinto a respeito de mim mesmo. Então, o que é que precisa mudar? Precisa mudar a forma que você se enxerga, a autoimagem, porque consequentemente, você vai mudar a forma como você sente a respeito de você mesmo. Mas eu quero explicar melhor para você. A vida é como aquela sala de espelhos que tinha em circos, eu nem sei se tem mais, mas tinha em circos uma sala de espelhos e esses espelhos era uma forma até divertida, você entrava e tinha espelhos distorcidos, espelhos que te deixavam muito gordo, muito magro, muito alto, muito baixo e você se divertia ao olhar a sua imagem, você se divertia por saber que aquilo não é verdade. Você sabia que você não era daquele jeito, mas então por isso não afetava a sua vida. Você entrava ali e se divertia. Mas o triste é que a vida, ela apresenta esses espelhos distorcidos e você acredita. Você acredita que você é incapaz, você acredita que você é fraco demais, você acredita que ninguém te ama, você acredita que você não é bonito. E assim, com essas imagens distorcidas, você tudo muda na sua vida. Como, por exemplo, Araão. Araão, foi escravo durante toda a sua vida. Ele nasceu no Egito escravo, cresceu escravo, ele teve adolescência como escravo, juventude como escravo. Nós encontramos Araão na Bíblia, ele já adulto. E como adulto, ele tem a autoestima dele totalmente abalada. Por quê? Porque os egípcios humilhavam, falavam palavras depreciativas para todos os hebreus. E assim ele cresceu com uma autoimagem totalmente distorcida, fazendo com que ele tivesse uma baixa autoestima. Baixa autoestima é falta de amor próprio, falta de confiança em você mesmo. E então, quando você vê que a vida dele muda, quando ele tem um encontro com Deus, ele sai com seu irmão Moisés, ele vai para o Monte Sinai, Moisés sobe e nós vemos a confiança em si mesmo de Araão totalmente abalada. Quando Moisés demora para descer, o povo pressiona Araão e Araão, porque ele precisava da aprovação e do amor das pessoas, como ele não se amava, não se aceitava, ele precisava do amor e da aceitação das pessoas e ele desobedece a Deus para agradar as pessoas. Você está vendo como uma baixa autoestima faz com que você abale até mesmo a tua vida espiritual. Você prefere agradar ao grupo, agradar a pessoas do que agradar a Deus, porque você não confia em você mesmo, você não se ama. Eu vou dar algumas definições para você e também vou falar como reconstruir a sua autoimagem e como você não ter essa distorção no seu interior. Mas eu vou ler aqui para você. Olha as minhas perguntas aqui para você. Você só enxerga defeitos a respeito de você mesmo? Você tem vergonha de se manifestar em meio a um grupo? Você se sente inferior a outras pessoas? Quantas vezes você passa mal com medo dos julgamentos dos outros, ou seja, o que as pessoas pensam a seu respeito? Você pensa acerca de você mesmo e se sente mal, infeliz consigo mesmo e com a vida? Então, é porque você acumulou muito lixo mental até aqui na sua vida, acreditou em mentiras, em falsas crenças. O que é falsa crença? Eu não posso, eu não consigo, eu não sou. Então, todas essas falsas crenças estabelecidas como verdades distorceram a sua autoimagem, abalando toda a sua vida. Porque você tem baixa autoestima, você como Saul, ele não acreditava nele mesmo. Ele achava que sempre as pessoas iriam deixá-lo para trás e ele não acreditava no seu valor.
E por isso ele tinha que impor às pessoas a sua presença. Porque dependendo do teu temperamento, ou você faz como Saul, você destrói tudo e todos ao teu redor, você se torna uma pessoa agressiva, porque já que você não se ama, você se torna agressivo, ou você coloca toda essa fúria contra você mesmo. Você desiste da vida e você começa a se autodestruir. Mas eu vou deixar mais claro para você agora. Eu quero que você, olha, uma pessoa com baixa autoestima, ela vive se comparando com os outros. Não faça isso. As redes sociais, elas têm colaborado. Você pode ver as coisas boas das redes sociais e as coisas ruins. As coisas ruins é quando você começa a comparar a sua vida com a vida dos outros. Quando você começa a dizer, eu não sou tão bonito quanto essa pessoa, eu não sou tão rico quanto essa pessoa, eu não tenho férias bonitas como essa pessoa, você não sabe realmente como é a vida dessa pessoa. Você precisa se amar, se valorizar e não se comparar com ninguém. Pare de se autodepreciar. Você é uma pessoa amada por Deus, insubstituível, você tem valor, cada um de nós tem um dom, uma habilidade única. Você é uma pessoa especial, mas você precisa aprender a se amar e a se valorizar. Eu quero colocar aqui, eu quero ler para você, né? A palavra estima, você precisa aprender o que é estima. Estima significa apreço, admiração, carinho que temos por algo ou por alguém, que vem do reconhecimento do seu valor. Então, a autoestima é a capacidade que você tem para se valorizar e ser feliz com quem você é. É a capacidade que você tem de demonstrar segurança em suas opiniões, atitudes e pensamentos. As pessoas podem te depreciar, mas você não pode se autodepreciar. As pessoas podem até te desvalorizar, mas você não pode se autodesvalorizar. Quando você olha para a trajetória de grandes homens de Deus, você vai ver que aquilo que eles tinham era segurança de quem eles eram. Por isso é que eles conseguiram levar adiante o plano que Deus tinha a respeito da vida deles. Por exemplo, quando Golias falou, você não é ninguém. Mas Davi, ele sabia quem ele era. Não, peraí, você pode dizer o que você quiser, mas eu sei que eu posso não ser alto. Olha só a confiança de Davi. Eu posso não ser alto como os meus irmãos, mas eu tenho habilidades que meus irmãos não têm. Eu tenho habilidade com a funda que os meus irmãos não têm. Eu tenho uma vida de adoração que os meus irmãos não têm. Então os meus irmãos têm o valor deles. Eles são bons na guerra, mas eu tenho o meu valor. Eu também posso me tornar bom na guerra. Por enquanto, eu sou músico, eu sou um dos melhores músicos, eu sou um homem que consigo defender o rebanho do ataque dos ursos, dos leões, e eu posso enfrentar Golias também, porque eu sou bom na funda, eu tenho uma funda aqui na minha mão, tenho pedras aqui na minha mão. Você está vendo? Então, o mundo, as pessoas, os irmãos desvalorizavam Davi, o pai desvalorizava Davi, Saul desvalorizou Davi, Golias desvalorizou Davi, mas Davi, ele conhecia o seu valor, ele sabia que ele tinha coisas em que ele era bom, ele sabia que ele tinha coisas que ele não era tão bom, mas naquilo que ele era bom, ele se valorizava. Então não fique procurando aprovação nos outros, busque autoconhecimento. Saiba aquilo que você pode cozinhar bem, costurar bem, você pode ser bom em tabela, você pode ser bom na oratória. Descubra aquilo que você é bom. E olha, se você já estiver dizendo que você não é bom em nada, é porque a sua autoimagem está distorcida. Não existe ninguém que não tenha valor, não existe ninguém que não tenha habilidades especiais, porque foi Deus que te criou com habilidades naturais e habilidades espirituais. Eu quero continuar a dizer aqui para você,
Ó, eu vou ler para você mais uma frase para a gente poder continuar. A baixa autoestima está ligada à dificuldade de autoaceitação, você não se aceita, e à falta de autoconhecimento que eu acabei de falar. Se você não conhece os seus dons, os seus talentos, você nunca vai se valorizar. Por exemplo, quando eu me comparava com as pessoas, eu não sou boa para falar. Eu sou uma pessoa introvertida, mas eu precisava entender, por exemplo, eu não sou boa em puxar assunto num ambiente social, eu não sou a melhor pessoa para isso, eu não sou muito de falar, eu sou mais de ouvir. Mas quando eu comecei essa trajetória para me conhecer, eu entendi que eu podia não ser a pessoa mais habilidosa para puxar conversa, para chegar num ambiente e poder conversar com todo mundo, mas eu era boa em observação. Com a minha introversão, eu era boa em estudo, pesquisa. Então, eu parei de me desvalorizar e a concentrar a minha energia naquilo que eu podia fazer bem. Faça isso e você vai ver que a sua vida vai mudar. Eu vou te dar passo a passo do que você pode fazer para sair desta baixa autoestima, desta insegurança crônica, deste medo de não ser aprovado pelas pessoas e parar com essa síndrome de capacho. Porque quando você quer ser aprovado por tudo e por todos, ninguém é perfeito, ninguém vai ser aprovado e aceito por todo mundo o tempo todo, você vai ficar numa busca incansável, e então você vai se desgastar e você vai virar, como eu disse, capacho, vai deixar todo mundo passar por cima de você em troco de migalha de aceitação. E aqui o que eu queria dizer para você é que os indivíduos inseguros não conseguem reconhecer e valorizar o seu potencial, desenvolvem grande medo de rejeição e tem o hábito de se comparar com as outras pessoas porque ele tem uma sensação de inadequação o tempo todo. Ele se acha a pessoa mais inadequada do mundo quando você tem baixo autoestima. Eu queria dizer agora, vamos ver sintomas de baixo autoestima. Vamos ver se você, eu vou ler, hein? Se você tiver mais de 3 desses sintomas, você tem problema com a sua autoestima. Se você tem o hábito de sempre encontrar culpados para os seus problemas ou erros, você nunca assume a culpa, porque se você tem baixa autoestima, você precisa ser bom o tempo todo. Então, se você sempre está terceirizando a culpa, se você tem dificuldade de aceitar as próprias limitações, tem timidez em excesso, medo da rejeição, busca constantemente por elogios e reconhecimento externo, falta de confiança em si mesmo, tem tendência à procrastinação e preguiça, tem o hábito de se comparar com outras pessoas, é competitivo em excesso, tem falta de habilidade para lidar com críticas, tem sensação de incapacidade, necessidade de inferiorizar as pessoas, tem dificuldade para reconhecer as próprias vitórias e conquistas, insegurança e sensação de incapacidade, então você sofre com baixa autoestima. O que pode ter causado a sua baixa autoestima? Vou ler mais coisas para ver se você se encaixa. Castigos frequentes, sem nunca ser celebrado os seus acertos, só valorizado os seus erros enquanto criança. Negligência frequente, abuso crônico, normas parentais severas. Você sempre foi intimidado e boicotado, falta de elogios, calor e carinho. Na infância, porque nós formamos a nossa base e a nossa regra de vida. Então, uma criança que faltou afeto, elogio, valorização, ela vai crescer como um adolescente com baixa autoestima em busca da aprovação do grupo. Por isso que tantos adolescentes, o problema da adolescência, nós podemos resumir em baixa autoestima. Por quê? Porque o adolescente, em busca do amor do grupo, da aceitação do grupo, da valorização do grupo,
grupo. Muitas vezes ele vai quebrar valores e princípios para agradar o grupo. Ele não é que ele gostaria de beber, ou que ele gostaria de fazer, ou de entrar no mundo das drogas, mas às vezes ele vai entrar para agradar o grupo. Por quê? Porque ele não se ama, ele precisa da aceitação dos outros para se sentir melhor. E eu digo para você, o que você pode fazer? Eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar itens para você sair da baixa autoestima. O que você precisa? Dicas para elevar a tua autoestima. Número 1, desenvolva autoconhecimento. Isso eu já falei no vídeo. Você precisa colocar no papel aquilo que você é bom. Talvez você tenha dificuldade no primeiro dia de descobrir algo bom a respeito de você mesmo, porque você mesmo se auto-sabota. Você mesmo é a primeira pessoa a se criticar. Mas eu quero colocar essa tarefa. Você vai colocar o que você faz bem e tenha certeza, alguma coisa tem. Alguma coisa não, são muitas coisas, mas eu te desafio a encontrar uma coisa que você faz bem. E então você já vai desenvolver o autoconhecimento para lidar com as suas... Porque quando você se tem o autoconhecimento, eu convido você também a ver aqui no canal todos os vídeos que eu tenho sobre temperamentos. Quando você conhecer o seu perfil comportamental, você vai ver que você é como todo mundo. Você tem coisas que são os pontos fortes do teu temperamento e outros são os pontos fracos do teu temperamento. E você vai trabalhar para desenvolver mais e mais os pontos fortes e para você minimizar os pontos fracos. Isso já vai ser um grande trabalho na sua vida. Número 2, pare de se comparar. Não se compare mais com ninguém. Você é único e você não precisa e não pode ficar se comparando com ninguém. Número 3, não se cobre tanto, porque a pessoa com baixa autoestima, ela tem uma autocobrança cruel. Você é o seu grande abusador. Então pare de se cobrar tanto. Você precisa só trabalhar nos seus pontos fortes e cada dia mais se tornar uma pessoa madura emocionalmente e uma pessoa mais feliz. O número 4, foque, eu já disse, a partir do momento que você conheceu autoconhecimento, o teu ponto forte, foque no seu potencial. Valorize suas qualidades, realizações, os seus acertos, valorize. Se ninguém te valoriza, você tem que se valorizar. Número 5, relembre conquistas, valorize coisas que você já fez bem na sua vida. Valorize, não fique só valorizando os seus erros, valorize os seus acertos e as suas conquistas. Valorizar a si mesmo para resgatar a sua autoestima. Aprenda a lidar com as frustrações da vida. Ninguém, como eu disse, não existe ninguém que seja amado por todo mundo, não existe ninguém que acerte tudo o tempo todo. Então, você tem que aprender a lidar com as frustrações. A vida é feita de frustrações e eu preciso ser uma pessoa resiliente. Se você aprender a ser resiliente, você vai sair dessa condição de baixa autoestima. E o último tópico, repense nas suas crenças. O que é repensar nas suas crenças? Eu não estou falando de vida espiritual, eu estou falando de todas as mentiras a respeito de si mesmo que você acredita. Por exemplo, eu acreditava que eu não era capaz de falar diante de pessoas, porque eu era o meu próprio carrasco. Eu achava que eu não podia falar, eu achava que ninguém iria querer me ouvir, que eu não tinha habilidade para falar. Então, eu precisei acabar com essa falsa crença no meu interior. Peraí, se eu me preparei para esse assunto, eu posso falar sobre esse assunto. Eu estudei, eu me preparei. Eu posso não ser a pessoa mais extrovertida, mas se eu me preparei, eu posso falar sobre este assunto. Então, repense em tudo aquilo que você criou sobre você mesmo, na sua mente. Todas essas falsas crenças precisam ser destruídas para que você seja uma pessoa feliz. Se ame, se aceite, se valorize e saiba que você é uma pessoa única e especial. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas e saiba que muitas pessoas na Bíblia com baixa autoestima, elas
como por exemplo a samaritana. Qual era o potencial dela? A samaritana que Jesus encontrou com ela à beira do poço. O potencial dela, ela era uma pessoa carismática, ela era uma pessoa entusiasmada. Essa era o ponto forte da vida dela. Ela em um único dia levou toda a cidade de Samaria a crer no Senhor Jesus depois do encontro, mas ela estava se boicotando, se auto-sabotando, ela se isolou do mundo, porque ela era a sua maior crítica. Ela fugiu do convívio com as outras pessoas e ela não ia, no momento em que as outras mulheres iam até o poço, ela não ia, ela ia ao meio-dia, um horário em que não tinha outras mulheres, porque ela achava que a cidade toda falava mal da vida dela, porque ela realmente tinha tido um problema de relacionamentos, ela tinha tido vários casamentos, como o Senhor Jesus mesmo disse, mas as pessoas não ficavam falando dela o tempo todo, ela criou isso na mente dela. Talvez algumas pessoas nem sabiam da vida dela, e quando ela reconstruiu a sua autoestima, quando Jesus entrou na vida dela para reconstruir a autoestima, ela pôde encontrar a sua vida espiritual. E ela restabeleceu o seu ponto forte, que era ser uma pessoa comunicativa, e ela evangelizou, como eu disse, a cidade inteira num único dia. Que você possa descobrir o seu valor e reconquistar e se tornar a pessoa que Deus determinou. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.